já nascemos imortais. Nosso versículo inicial se encontra em Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Igreja preciosa do Senhor Jesus, abençoados com todas as bênçãos, mais do que vencedores em Cristo, igreja santa, sem ruga, sem mácula, selados com o Santo Espírito da promessa. Meus amados irmãos, filhos de Deus, hoje eu quero trazer mais um estudo da série Já Nascemos, né? Nós iniciamos na semana retrasada essa série e vamos encerrar por agora, vamos dizer assim, né? Eu não sei se no futuro o Senhor vai nos permitir trazer algum outro tema dessa série. Nós já temos 5 estudos com esse entendimento do Já Nascemos, né? O primeiro foi Já Nascemos Novas Criaturas. Depois trouxemos um estudo Já Nascemos com o Espírito Santo, muito interessante. Na semana retrasada nós trouxemos o estudo Já Nascemos Mortos. Na semana passada Já Nascemos Batizados em Cristo. É uma série maravilhosa, né? E hoje vamos tratar desse ponto. Já nascemos imortais. Quando nós nascemos neste mundo aqui material, quando assumimos, né, carne e sangue, como a palavra diz, né, visto que os filhos participam da carne e do sangue, como está escrito em Hebreus 2,14, né? Então nós viemos aqui participar dessa carne e desse sangue. Então quando nós nascemos aqui nesta condição humana, nós que já nascemos depois de a graça ter sido estabelecida, de todas as profecias estarem consumadas, tudo já cumprido, então nós já nascemos com a obra consumada, como nós costumamos dizer aqui. Portanto, já nascemos com todas estas bênçãos estabelecidas. Já nascemos novas criaturas. Veja bem, amados, olha só. Para quem está novo na graça, está chegando agora, de repente esse é o primeiro estudo nosso que você está assistindo, eu sei que isso é impactante, tá? Eu tenho plena noção do que eu estou falando aqui e que é impactante para muitas pessoas. Mas é importante você aprender uma coisa muito importante com a palavra. A palavra do Senhor diz o seguinte: examinai todas as coisas e retém o que é bom. Eu te convido a fazer isso. Antes de você achar que é uma heresia, né? Que absurdo, que heresia, que coisa louca, esse cara é um herege, é um demônio, é um não sei o quê. Amado, tira isso da tua mente. Nós estamos aqui pregando o evangelho da graça. Nós fazemos esta distinção. É fundamental fazer, porque não é qualquer evangelho, ou é mais um evangelho. É o único evangelho que existe para a nova aliança. É o evangelho da graça. Tá? E nós estamos aqui, então, defendendo esse evangelho e trazendo esse entendimento para que os filhos de Deus alcancem esse descanso. Porque a revelação do evangelho da graça traz um descanso grande em relação às demandas espirituais. Então, eu te convido a examinar. A palavra não diz isso? Examine todas as coisas. Então, examine tudo que nós estamos falando. Veja bem, amados, olha só. Alguns conceitos que eu vou transmitir aqui hoje, eu não vou me aprofundar neles, mesmo porque o tempo não permite. Mas eu sempre deixo na descrição dos vídeos recomendações de estudos para que vocês, principalmente vocês que estão começando agora, possam se aprofundar nesses conhecimentos, tá bom? Hoje não será diferente, tá? Alguma coisa eu vou falar aqui, de repente vai ser escandaloso para você. Mas se você quiser examinar, como a palavra diz, tá? Para você estudar e para você reter, e certamente será muito bom para você, tá? Então você acompanha os estudos que deixaremos na descrição do vídeo. Claro, quem está pela gravação, tá? Então não deixem de assistir aí aos estudos que serão recomendados e que deixaremos na descrição do vídeo, tá? Então veja, todas essas bênçãos espirituais, nós já nascemos com elas. Já nascemos então novas criaturas, já nascemos com o Espírito Santo habitando em nós. Você vê, isso não é diferente do sistema, porque o sistema religioso diz que você tem que aceitar a Jesus, se batizar nas águas, participar da comunhão, fazer a classe dos catecúmenos e seguir as ordenanças, etc., para você se tornar uma nova criatura. E olha só que coisa absurda. Para o sistema religioso, você é ao mesmo tempo nova criatura e pecador. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Isso não faz sentido nenhum.
Tá? Do ponto de vista do Evangelho, não faz sentido você ser nova criatura e pecador ao mesmo tempo. Não faz sentido. Como eu disse, eu não vou entrar nisso, porque já tem estudo explicando isso aí com detalhes, tá? Obviamente, vai estar na descrição do vídeo todos esses estudos da série Já Nascemos. Todos eles vão estar na descrição, tá? Então, já nascemos novas criaturas, já nascemos com o Espírito Santo, como já trouxemos esse estudo. O sistema diz que você tem que buscar. Durante muitos anos eu fiz campanhas da busca do Espírito Santo. Eu vivia desesperado para recebê-lo, porque eu achava que eu não tinha, isso principalmente na igreja pentecostal, né, que eu pertenci. Então eu vivia ali desesperado, eu me achava um crente, ou um cristão, né, que eu me achava na época, assim, vamos dizer entre aspas, de segunda classe, porque eu via as pessoas batizadas com o Espírito Santo, entre aspas, né? Ou seja, fazendo aqueles movimentos, rodando, pulando, gritando, falando em supostas línguas espirituais, que na verdade não tem nada de espiritual aquilo ali, tá? Mas enfim, eu achava que tinha, achava que era a língua do Espírito, a língua dos anjos, essas bobagens todas que o sistema ensina aí, né? E eu vivia desesperado porque eu não tinha nada daquilo. Então eu achava que eu não tinha o Espírito Santo. E eu vivia buscando. Então o pastor fazia às sextas-feiras a busca do Espírito Santo. Toda sexta-feira o cristiano estava lá, tentando pular, tentando rodopiar, enfim. Sendo que eu já tinha essa bênção na minha vida, só que eu não sabia, eu não tinha revelação disso. Você vê a importância do conhecimento para te libertar. Não foi o que Jesus falou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como eu não tinha esse conhecimento, eu não era liberto neste sentido. Entende? Mas eu já tinha o Espírito Santo, já havia nascido com ele. Sabe? Então, já nascemos novas criaturas, repetindo, né? Já nascemos com o Espírito Santo, já nascemos mortos. Foi o estudo de semana retrasada. Já nascemos batizados em Cristo, o estudo de semana passada. E hoje vamos destrinchar esse ponto. Já nascemos imortais. O que significa isso, irmão Cristiano? Significa que nós já nascemos salvos. Salvos do ponto de vista da eternidade, né? O que é a salvação eterna? A salvação eterna é viver para sempre. Entende? Salvação eterna é a vida eterna, são sinônimos. Ou seja, é termos sido salvos da possibilidade da morte. Eu já vou explicar isso aí em detalhes, tá? Só que antes, amados, eu quero tratar dessa passagem aqui, de Marcos 16:16, mesmo porque na semana passada nós falamos sobre batismo, né? E claro, esse estudo de hoje está ligado, claro, ao de semana passada, né? É um raciocínio que estamos dando prosseguimento. Então, ligando aquele assunto de semana passada, que foi especificamente sobre o batismo, eu quero tratar desse ponto porque sempre que falamos de batismo, né? Algumas pessoas sempre usam esse versículo. Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. É verdade, está escrito isso aqui. Mas vamos lá, eu quero apresentar para vocês um conceito que, veja bem, eu não costumo usar esse conceito em meus argumentos. Tá? Eu estou deixando isso bem claro. Eu vou repetir, eu não costumo usar esse conceito que eu vou apresentar aqui como um argumento, tá? Para as minhas análises, né? E para os meus estudos. Eu não costumo usar esse conceito. Mas eu achei importante hoje, pelo menos, deixar os irmãos a par deste conceito, tá? Veja bem. Existem textos na Bíblia que eles foram, vamos dizer assim, encaixados. Podemos usar esse termo, né? Eles foram encaixados, acrescentados. São textos que existe uma desconfiança sobre eles. Mais uma vez eu vou dizer, eu não costumo usar esse conceito, essa verdade, porque é uma verdade, mas eu não costumo usar isso como argumento. Eu já vou explicar por quê também. Tá? Veja bem, Marcos 16, existe uma discussão muito grande sobre este capítulo específico. Né? Existe uma discussão teológica de estudiosos aí, das línguas bíblicas, né? Dos textos originais, no caso das línguas originais, né? em que os textos bíblicos foram escritos, etc. Existe uma discussão sobre o capítulo 16 de Marcos, porque tudo indica, e eu, Cristiano França, sou partidário desse pensamento, que o capítulo 16 de Marcos foi acrescentado. Como assim, irmão Cristiano? Tudo indica que esse capítulo aqui termina no versículo 8.
Olha que interessante isso. Tá? Só que ele se estende. Tá? Hoje, por exemplo, aqui vamos ler, né, o versículo 16. Existe esse conceito, então, por quê? Porque existe uma desconfiança em função desse texto que aparece depois do versículo 8, né, o versículo 9 em diante. Existe uma desconfiança pela característica do texto. Né, parece realmente, quando você estuda, né, os detalhes, aquela coisa toda, parece realmente um texto acrescido. Tá? Uma outra coisa que fundamenta isso são as descobertas de manuscritos da Bíblia, de cópias, em que aparece apenas até o versículo 8. Interessante isso, né? Irmão Cristiano, o que são manuscritos? Veja bem, amados, a Bíblia que você leu hoje, ela não veio direto do texto original. Sabe, o livro de Marcos que você leu hoje, por exemplo, e todos os livros da Bíblia, não foi a carta, o livro no caso, né, realmente de Marcos que foi traduzido diretamente para o português. Obviamente que não. Tá? Houve muitas cópias, essa era uma prática. Né? Para que esse livro chegasse nas congregações e se espalhasse, as pessoas faziam cópias. Existia até os chamados copistas, né? Que eram realmente profissionais disso, da escrita. Então havia muitas cópias de todas as cartas, dos livros, entende? Que se espalhavam. Então as congregações tinham lá as suas cópias desses textos, por exemplo. Então havia muitas escritas, muitas cópias manuscritas de Marcos que aparecem até o versículo 8. Os estudiosos chamam isto de final curto. Ou seja, Marcos 16 então tem o conceito de final curto, que iria até o versículo 8, e o conceito de final longo, que é o que nós conhecemos, que está em todas as Bíblias hoje. Entende? Então, veja bem, eu sou partidário, para mim faz muito sentido imaginar que de fato houve um acréscimo, mesmo porque não parece se encaixar muito, especialmente, olha só, quando você coloca o Evangelho da Graça em evidência. Amado, vamos lá, vamos raciocinar. Vocês estudaram conosco na semana passada sobre o batismo, né? O verdadeiro batismo, e você viu, amado, claramente. Olha, quem assiste aquele estudo, como de semana passada, não precisa nem acreditar no que eu, cristiano, falo. É só você ler o texto, o texto bíblico, ou os textos, né? Nós lemos diversos. Basta vocês lerem os textos bíblicos que nós apresentamos. Pode até tirar o que eu falo, o que eu acrescento. Só o texto bíblico. Você já vê claramente qual foi realmente o verdadeiro batismo. Não foi batismo em águas. Hoje nós sabemos disso. Então, qual é o sentido de Jesus, depois de ter ressuscitado, ordenar um batismo em águas? Vocês percebem? Parece não se encaixar no Evangelho da Graça. Porque nessa parte aqui, historicamente em Marcos 16, Jesus já havia ressuscitado. Se ele tivesse dado esta ordem antes da cruz, faria até mais sentido, né? Porque antes da cruz o batismo em águas realmente estava em vigor de fato, de verdade, e havia o batismo de João e o batismo dos discípulos de Jesus, como nós vimos semana passada. Só que aqui Jesus já havia ressuscitado. Ora, se ele batizou a todos na cruz, como nós vimos, está muito claro na Bíblia. Isso para mim é indiscutível. Por que ele ordenaria batismos em águas? Isso não faz muito sentido, né? Vocês percebem? Então, realmente, eu, Cristiano França, qual é a sua opinião pessoal? Eu, irmão Cristiano, pessoalmente, acredito sim neste acréscimo, assim como existem outros textos na Bíblia que são acrescidos, você percebe, né? Então você estuda, você vê os detalhes e existe essa percepção pelas características do texto, como eu disse, e tudo mais. Enfim, eu não vou entrar muito nisso porque não é o meu ponto. Mas eu resolvi deixar isso a par para os irmãos saberem disso, que existe sim essa discussão. Então eu creio no final curto, tá? Apesar de o final longo estar em todas as Bíblias hoje que nós conhecemos, em todas as versões. Mas existe essa discussão. Tá? Mas por que eu não costumo usar esse tipo de fato histórico como argumento para as minhas análises? Porque muitos vão dizer que é conveniente. Né? Ah, irmão Cristiano, isso é conveniente. De fato é, tá? Obviamente é conveniente. Ora, se há um texto que aparentemente contraria o evangelho revelado a Paulo, a palavra da graça,
e você sabe, ou pelo menos desconfia que esse texto está acrescentado, que ele não faz parte do original, então você fica com a pulga atrás da orelha, você, opa. Então, esse capítulo 16 de Marcos tem essa desconfiança, há essa discussão. No entanto, amados, eu não quero usar isso como um argumento, como eu já disse, tá? Eu vou sempre partir do princípio que Jesus de fato falou isso aqui. Apesar de que, para mim, como eu já disse, pessoalmente, eu creio mais no final curto. Eu acredito realmente que o livro de Marcos foi até o capítulo 16 de Marcos foi até o versículo 8, tá? E então, na minha visão, os versículos de 9 até o final, né? Todos os versículos após o versículo 8 foram acrescidos. Mas, para mim, Cristiano, é um fato. Mas, independentemente disso, eu quero fazer uma análise desse texto como se de fato Jesus tivesse dito isso. Entende? Eu acho importante isso. Tá? Se nós então partirmos desse princípio, que Jesus de fato deu essa ordenança aos seus discípulos, nós precisamos entender então essa passagem bíblica à luz da doutrina da graça. Porque nós não podemos aceitar, amados, um conceito que contraria o Evangelho. Veja, o Evangelho da graça, ele é o único Evangelho, já estudamos isso aqui, tá? É o único Evangelho para a nova aliança, é o Evangelho da graça, e ele é eterno, tá? Ao contrário do que alguns vivem dizendo por aí. O Evangelho da graça é eterno e é o único da nova aliança. Sendo assim, nós não podemos entender ou receber na Bíblia algum texto que contraria essa visão. Não faz sentido isso. A visão da graça, amados, tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, hierarquicamente, vamos dizer assim, o Evangelho revelado ao apóstolo Paulo, que é a palavra da graça, que se encontra em todas as suas cartas, eles estão hierarquicamente acima dos outros textos bíblicos. Eu estou falando em termos de Evangelho, tá? Não em termos históricos. Eu creio que a Bíblia toda ela serve historicamente. Mas em termos de Evangelho, de fundamento para a vida cristã, o Evangelho da graça, obviamente, está acima de todos os outros textos da Bíblia, pelo menos isso na minha visão. Tá? Então, como eu posso entender essa passagem de Jesus, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Como eu posso entender isso à luz da graça? Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Nós já estudamos algumas vezes aqui que o crer, ele não é, observe bem o que eu vou dizer para vocês com calma, ele não é requisito para se obter a salvação eterna. Observe bem isso. Como assim, irmão Cristiano? Eu sempre ouvi que eu tinha que crer para ser salvo em relação à eternidade, né? Para eu ganhar a vida eterna. A Bíblia não fala disso, tá? É chocante, como eu falei. Muitas coisas que eu vou falar aqui hoje é chocante para quem está chegando na graça agora. Mas é a verdade. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela apresenta o crer como consequência da salvação. Porque o requisito para você pertencer à salvação é você ser filho de Deus, escolhido por Ele, Deus, desde antes da fundação do mundo. É o conceito de eleição e predestinação. Nós sabemos que os filhos de Deus, aqueles que pertencem à salvação, eles são chamados na Bíblia de boa semente, são chamados de vasos de honra. Vocês percebem? Esses são os filhos de Deus da salvação. O Senhor os escolheu por critério dele. Parece absurdo? Parece, porque o sistema diz que é livre-arbítrio. Então eles pegam essas passagens que dizem assim, ó, se você crer, terá a vida eterna, e eles colocam isso como se o crer fosse um requisito para ser salvo, no sentido do livre-arbítrio. Então você decidiu crer por sua escolha, e a sua escolha, o seu suposto livre-arbítrio, então te levou à salvação, ou pelo menos à possibilidade de ser salvo. Porque a salvação não está garantida no meio do sistema nem para quem já creu. Né? O cara já creu, mas ainda assim ele coloca em xeque a salvação, ele coloca em dúvida. Eu já criei, mas se eu não mantiver uma vida ali, se eu não andar dentro das doutrinas aqui da denominação, se eu não seguir as ordenanças, se eu não participar do cerimonialismo, eu não vou ser salvo. Então vocês veem que nem mesmo o cara crendo ele é salvo de fato, ele pode ser. Isso é um absurdo, gente. A Bíblia não fala disso em momento algum. Mais uma vez eu vou dizer, o crer ele é consequência, porque ele é um dom. Para você ter esse dom, antes dele, ou seja, para você manifestar, né, esse dom da fé de crer, antes você tem que ser filho. Por isso que Jesus falou, vós não credes,
porque não sois das minhas ovelhas. Você percebeu que ele colocou essa condição? Olha, para crer tem que ser ovelha antes. A ovelha hoje se traduz por filho, né? Ou seja, para você ter a capacidade de crer, antes do crer, você tem que necessariamente ser filho, ou seja, ter sido escolhido antes da fundação do mundo pelo Senhor. Vocês estão percebendo? Então, crer é uma consequência e não a causa. Nós já estudamos isto aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá? É um estudo sobre isso, sobre o aceitar a Jesus. O blasfemo conceito de aceitar Jesus. Esse estudo é tremendo, tá? Na descrição do vídeo, pela gravação, vocês vão encontrar o link aí. Então, veja bem, quem crê e for batizado, primeiro, o cara crê, ou a pessoa crê, porque ela é ovelha antes, eleito antes, filho de Deus antes de tudo. E o crer, então, é uma consequência disso. Um outro ponto importante é a questão do batismo. Como nós vimos, o verdadeiro batismo foi realizado por Jesus. Ele batizou todos esses que ele escolheu antes da fundação do mundo, todos da boa semente, todos os eleitos dele. Ele os batizou a todos nós no Calvário. Não vou explicar isso em detalhes, porque na semana passada já falamos disso, tá? Então, o verdadeiro batismo foi feito por Jesus. Se de fato, então, ele deu essa diretriz para os discípulos dele, né? Se ele se referiu, então, a um tipo de batismo em águas, como eles já faziam, como podemos explicar isso à luz do Evangelho? Bom, a única explicação que eu encontro para isso, que para mim é plausível, é que se Jesus de fato deu essa ordenança, né? Se de fato esse texto não foi acrescido e de fato o Senhor falou isso mesmo, ele teria falado isso porque já era um ritmo dos discípulos. Eles já faziam isso antes da cruz e eles seguiriam nesse ritmo porque a revelação do verdadeiro batismo viria posteriormente com a revelação dada a Paulo. Vocês compreendem? Ou seja, Deus, o Senhor, ele faz todas as coisas no tempo certo. Vocês concordam comigo? Claro, o Senhor não erra o tempo de nada. Deus nunca se atrasa. Tudo tem um tempo, até porque a própria palavra diz, né? Há tempo para todas as coisas nesse mundo. Então, acredito que o Senhor faz as coisas no tempo certo, obviamente. Então, não era tempo de revelar o verdadeiro batismo ali. Então, se de fato ele diz quem crê e for batizado, é porque já era um costume dos discípulos fazerem isso, porque eles faziam isso antes da cruz. Percebem? Essa é a explicação mais plausível que eu encontraria, partindo do princípio que, de fato, esse texto existiu de verdade. Ou seja, partindo do princípio que Jesus de fato falou isso aqui, deu essa diretriz aos seus discípulos. Tá? E o terceiro ponto, então, quem crê, você já entendeu que só crê quem antes é salvo, que é filho da salvação, então ele, consequentemente, ele crê, né, segundo a vontade de Deus e no tempo de Deus. Você já entendeu, então, que o verdadeiro batismo foi na cruz. Então, se Jesus mandou batizar de fato, parece contraditório, mas a explicação que eu encontro é essa, né? Se você levar em conta que esse texto realmente é verdadeiro. E mais uma pergunta: eles seriam salvos de quê? Jesus estaria falando de salvação eterna aqui? Eu também costumo entender que não. Tá? Por que não, irmão Cristiano? Porque, veja bem, esse ministério aqui, que o Senhor Jesus deu aos discípulos dele, né, que foram escolhidos por ele antes da cruz, era um ministério apenas para os judeus. Observe isso. Nós também já estudamos isto. Eu vou deixar também uma referência, um link na descrição do vídeo sobre essa questão do ministério dos discípulos, né, dos apóstolos e do ministério de Paulo e da graça. Sendo então um ministério exclusivo para os judeus, esses 12 discípulos foram enviados exclusivamente aos judeus, tá? E a mensagem deles era a mensagem do reino, ou seja, era uma mensagem que se referia ao Messias, que dava conta de que Jesus era o Messias, porque os judeus esperavam um Messias salvador, né? Só que o conceito que eles tinham era outro, né? Eles esperavam um Messias guerreiro, brigador, que viria para lutar contra o Império Romano, aquela coisa toda. Só que, na verdade, os planos de Deus eram diferentes nesse sentido, obviamente, né? Então, essa mensagem para os judeus era basicamente isso. Os discípulos de Jesus de Nazaré não foram enviados pregar o evangelho da graça, vocês entendem? Esse evangelho foi dado ao apóstolo Paulo. Esse é o ponto. O evangelho, ou a boa notícia, né? Evangelho significa isso, né? Boas novas, boa notícia. Então, a boa notícia que eles receberam para entregarem aos judeus
era que Jesus era o Messias esperado e que o reino estava próximo. Ou seja, o Messias voltaria, né? Ele já tinha se manifestado, morreu, ressuscitou e tinha subido aos céus, né? Ao paraíso. E esse Messias voltaria em juízo. Então, a vinda do reino de Deus, que aconteceu no ano 70, viria juntamente com o juízo sobre Jerusalém. Então, era um evangelho, né, aos judeus, uma boa notícia aos judeus, né, uma mensagem aos judeus que era especificamente, basicamente isso. Olha, Jesus é o Messias. Sabe aquele Jesus que vocês ouviram falar, que muitos de vocês viram ele fazer milagres, etc? Pois é, ele é o Messias esperado. E ele vai voltar no seu reino e vai trazer juízo. Essa era a mensagem, basicamente. Então, veja bem. Mas irmão Cristiano, a palavra diz, né, no próprio contexto aqui, né, em Mateus 16, se eu não me engano, no versículo anterior, o 15, diz assim, o Senhor teria dito, né, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então as pessoas pensam que todo mundo é toda a terra, incluindo os gentios e tudo mais. Não, amado, veja bem, se o chamado deles era para os judeus, e era, então o conceito de mundo era o mundo judaico. Era o mundo conhecido por eles ali. Irmão Cristiano, o que era, né, esse mundo judaico, entre aspas? Era o Império Romano, basicamente isso. Era o território do Império Romano, porque as tribos de Israel habitavam dentro desse território. Entende? Então a missão desses discípulos de Jesus de Nazaré, que se tornaram os apóstolos ali, aos judeus, aos da circuncisão, era essa, era ir a todo o mundo, entre aspas, ou seja, o mundo judaico, dentre todos os israelitas que habitavam naquela região, e pregar a toda criatura. Aí, tá vendo, Cristiano? Toda criatura. Veja, toda criatura dentre os judeus. Ora, se o chamado é para os judeus, vocês estão percebendo? Jesus deixou claro, olha, vocês não devem entrar na cidade dos gentios. Não vá para os gentios. O meu chamado, a minha ordem para vocês é para os judeus. Então, quando diz todo o mundo, é todo o mundo judaico. Toda criatura dentre os judeus. Vocês estão percebendo? Então, raciocine bem isso, amado. Você tem que raciocinar, você tem que pensar nos contextos para você entender. Então, eles seriam salvos de quê? Nós podemos entender, para mim isso é muito claro, que essa salvação se referia à salvação do juízo que aconteceria no ano 70. Como Jesus havia profetizado, né, em Mateus 24, ele disse que não passaria aquela geração sem que todas as coisas que ele havia profetizado acontecessem. A destruição do templo, a grande tribulação, aquela coisa toda. Isso para os judeus, para aquele Israel daquela época, dentro daquele território que era o território do Império Romano. Tá? Então, se o chamado deles era pregar sobre o Messias e alertar aos judeus sobre o juízo, meus amados irmãos, eu só posso entender que esta salvação, ou seja, quem crê e for batizado será salvo, não é salvação eterna. Essa foi conquistada na cruz e confirmada no ano 70 na vinda de Cristo. Cristiano França, pelo amor de Deus, amado, eu estou em graça, estou aprendendo aqui, mas eu estou desesperado. Que negócio é esse que Jesus voltou no ano 70? Todo mundo está dizendo que ele vai voltar, que o Covid, né, que o chip da besta, que agora fizeram a imagem da besta na ONU, e que... Amado, esquece tudo isso aí. Biblicamente, todas as profecias em relação à vinda de Jesus já se cumpriram. Parece absurdo aquilo que eu falei no início. Examinar todas as coisas, para você reter o que é bom para você. Essa doutrina será maravilhosa para você reter. A escatologia consumada vai estar na descrição do vídeo o link. Amado, você vai ter que se esforçar um pouquinho. Sabe, separar um tempinho aí, sabe? Eu sei que são muitos estudos, né? Mas vai devagarzinho, vai com paciência, que você vai aprender esses conceitos, tá? Então, o que é... Vamos voltar aqui, né? O que é essa salvação, então? Muito provavelmente, Jesus se referia, então, à salvação do juízo. Àquele momento que os judeus passariam. Quem cresce e fosse batizado, né? Já que era o ritmo dos discípulos, como eu disse agora há pouco, se é que de fato Jesus falou isso, né? Seria salvo, mas pelo crer, entende? Por receber Jesus como Messias. Porque o juízo veio sobre Israel, sobre Jerusalém, justamente porque eles não receberam Jesus como Messias. Vocês estão entendendo? A palavra diz, o Senhor veio para os que eram dele e eles não o receberam.
Então o juízo veio. Entende? Por causa de toda a desobediência dos israelitas. Isso é mistério de Deus, tá, amado? Só Deus entende isso com clareza. Porque alguém pode perguntar, mas Cristiano, o Senhor não endureceu o coração? Sim, ele endureceu, amado. E Deus é soberano e eu não vou ficar questionando Deus sobre isso não, tá? Coloque isso na tua mente. Deus é soberano, ele faz como ele quer. Então ele fez vasos para honra e para desonra. E ele usa e usou esses vasos como ele quis e como ele quer. Então, ponto final, tá? Não vamos ficar muito questionando as coisas de Deus. O que é mistério de Deus é mistério de Deus. Muito bem. Então, quem crê e for batizado será salvo, eu reputo como a salvação daquele juízo. É uma salvação muito específica, vocês entendem? Não é salvação eterna. Nem salvação da mente, né? Ah, irmão Cristiano, Jesus poderia estar falando da salvação da mente, como Paulo falava? Eu entendo também que não, porque no meu modo de ver, a salvação da mente ela só vem pelo Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça que Deus revelou a Paulo e que nós buscamos defender aqui hoje em dia da melhor maneira possível, no meu modo de ver, é o único Evangelho que tem capacidade para realmente libertar a mente e trazer a salvação do entendimento. Então Jesus realmente estava falando do juízo. Os judeus que crerem vão ser salvos do juízo, que viria sobre Israel no ano 70. Então ele não fala ali de salvação eterna, tá? Tira isso da tua vida. Esse texto não fala de salvação eterna. Tá? Esse texto não é um mandamento pétreo para que se façam batismos em águas, porque o batismo verdadeiro já foi feito. Tá? Muito bem, gente. Nós ligamos então, né, esse início do estudo de hoje ao estudo de semana passada, trouxe esses pontos aqui importantes, mas agora eu quero falar do tema de hoje em si. Tá? Porque veja bem, por que nós já nascemos imortais? Porque nós já nascemos salvos. Salvos de quê, irmão Cristiano? Salvos da morte. Vocês vão entender isso já já, tá? Porque veja bem, na Bíblia nós encontramos alguns conceitos de salvação. As pessoas leem salvação, pensam logo imediatamente que tudo é salvação eterna. Calma lá. Na Bíblia existem alguns conceitos. Existe a salvação de perigos. Tá? Existe a salvação essa específica do juízo em relação a esse juízo que aconteceria em Jerusalém. Então é uma salvação bem específica, voltada para os judeus. Tá? Existe a salvação do entendimento ou da mente. Ou seja, é o seu entendimento sendo salvo pela verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nem todos os filhos da salvação têm ou terão a salvação da mente manifestada. Nem todos. Eu entendo assim. Vocês podem ver que há muitos irmãos que são filhos de Deus, amados. Eles têm zelo por Deus, são pessoas amáveis, são pessoas realmente com característica de filho de Deus, mas que estão no meio do sistema religioso e que, lamentavelmente, morrem, falecem, na carne, tá? No meio do sistema. Como nós entendemos isto? Eu entendo que a pessoa que está no sistema, que não teve o conhecimento da graça, e só Deus sabe por que ele não deu, que morreu no sistema ali, sem ter o conhecimento da graça, ele não teve a salvação da mente. Mas ele já era salvo, sempre salvo no que tange a vida eterna. Então essas pessoas vão para o paraíso, obviamente, porque são filhos de Deus, mas elas só vão ter o conhecimento pleno lá. Eu entendo assim. Nós que conhecemos a graça hoje nessa vida terrena, temos um grande privilégio, entende? De conhecer toda a plenitude, ou pelo menos aquilo que Deus permite conhecer pelo texto bíblico, antes de partirmos para o paraíso. Eu considero isso um grande privilégio. Mesmo porque nesta vida estamos tendo condições de servir a Deus em espírito e em verdade, de angariar galardão, de agradar a Deus com o nosso serviço, com a nossa vida. Então eu acho isso um privilégio muito grande. Agora, infelizmente, muitos irmãos não têm esse privilégio, são filhos de Deus, são salvos do ponto de vista da vida eterna, ou seja, viverão no paraíso, mas não tiveram a oportunidade de conhecer e de ter a mente salva aqui nessa vida. Inclusive, nós nascemos aqui, nesse mundo, não nascemos com a salvação da mente. É muito importante dizermos isto. Mas, irmão Cristiano, como assim? Amado, eu te pergunto, quando você nasceu nessa vida aqui terrena, você já nasceu conhecendo o Evangelho da Graça? Responde aí. Eu acho que não, né? Então, eu nasci religioso. Eu era criança de colo, fui batizado católico. A minha família era católica. Depois, a minha família se tornou, através da minha mãe, pentecostal.
E eu segui os caminhos. Depois eu passei um tempo numa denominação batista. Depois eu frequentei por um pouco tempo a igreja adventista do sétimo dia. Então eu passei por alguns sistemas aí. Até que a graça fosse revelada. Vocês estão percebendo o ponto? Então eu não nasci com a salvação da mente. Eu nasci com a vida eterna, que é sinônimo de salvação eterna. Ou seja, eu já nasci em condição de vida eterna. Só que a minha mente não estava liberta e salva ainda. Esse é o conceito. Também temos um estudo específico que explica claramente essa visão. A salvação eterna e a salvação da mente. Também vai estar aí na descrição do vídeo, na gravação, tá? Então existe salvação de perigos, essa salvação específica aqui dos judeus em relação ao juízo, tá? A salvação da mente, que vem pela revelação do Evangelho da Graça, e a salvação eterna. Quando eu digo que nós já nascemos salvos, já nascemos imortais, é neste sentido da salvação eterna, não é da mente, tá? Olha só, amados, irmão Cristiano, tudo bem, você vai deixar na descrição aí um estudo, mas eu queria hoje alguma coisa sobre a salvação da mente. Vamos lá, para não passar em branco. Romanos capítulo 10, versículos do 1 ao 3. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Pensa bem aí. O sistema religioso lê isso aqui e imediatamente eles pensam em salvação eterna. Ou seja, Paulo queria que eles fossem salvos do ponto de vista da vida eterna. Não, Paulo não está falando disso aqui. Vamos ver o contexto. 2. Pois posso testemunhar que eles, os israelitas, têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Irmãos, pensem bem. Quantas pessoas hoje estão nesta mesma situação dos israelitas ali, que Paulo se referiu? Quantas pessoas hoje estão no sistema religioso aí que se diz cristão, que tem zelo por Deus? É por isso que eu digo, são eleitos, são filhos, têm zelo, têm amor a Deus, etc. Mas eles não têm o conhecimento. Vocês estão percebendo? Paulo está falando de salvação em termos de conhecimento. É o conhecimento ser salvo das fortalezas. Cristiano, que são fortalezas? São raciocínios que foram implantados, que são implantados na mente das pessoas e que foram implantados, inclusive, em nossas mentes. Nós que viemos do sistema religioso, nós tínhamos muitas fortalezas. Biblicamente, então, fortalezas são raciocínios que são contrários ao conhecimento de Deus. Então, quando se fala em salvação da mente, é quando o entendimento do Filho de Deus é salvo dessas fortalezas. Agora, veja o 3. Porquanto, olha só o que está sublinhado aí na tela, ignorando a justiça que vem de Deus. Irmãos, vocês estão percebendo que o ponto de Paulo aqui é a ignorância? É não ter conhecimento? É ter zelo por Deus, mas não ter conhecimento? É ter ignorância. O que é ignorar a justiça de Deus? É você não entender que você já é justo em Cristo, já foi justificado. Entende? Que você não precisa de obras da lei, no caso, né? O contexto aqui é esse. Os israelitas não precisavam viver debaixo de obras da lei. Entende? Porque eles já haviam sido justificados pelo sangue de Jesus, pela ressurreição de Jesus. Mas como eles ignoravam isto, então veja só, e procurando estabelecer a sua própria justiça no caso. Porque eles não tinham conhecimento da justiça de Deus. Essa justiça, como Paulo disse, ela é revelada de fé em fé, por meio do Evangelho. Então, os israelitas não conheciam o Evangelho. Logo, eles ignoravam a justiça de Deus. Por isso, eles procuravam estabelecer a própria justiça deles. Veja bem, amados, não é o que ocorre hoje no sistema religioso? As pessoas não conhecem a graça, por isso que elas vivem tentando estabelecer a própria justiça delas, por meio de jejuns, de sacrifícios, de mandamentos de homens, de cerimônias. Isso é uma maneira da pessoa se auto-justificar, sendo que ela já é justificada em Cristo. Mas por ela ignorar, então ela fica tentando estabelecer a sua própria justiça. Aí o final do versículo diz, não se submeteram à justiça de Deus. Percebe com a questão de ignorância? Então Paulo está falando de salvação da mente, do entendimento, não salvação eterna. Se você quiser se aprofundar, então assista ao estudo que vai estar na descrição do vídeo sobre isso, tá?
Então, meus amados, quando eu me refiro ao fato de já termos nascido imortais, ou seja, salvos da morte, é em relação, justamente, à salvação eterna. Já nascemos salvos com a salvação eterna. Já nascemos, portanto, imortais. Nós já nascemos em condição de vida eterna. Mais uma vez eu vou ter que explicar o ponto, né? Muitas pessoas ficam assim, irmão Cristiano, você diz que já nascemos salvos da morte. Mas as pessoas não morrem. Nós mesmos não morreremos. Veja bem, amados, nós morreremos na carne, que na verdade não é morte. Porque essa carne, como nós já estudamos, ela já está morta para Deus. E essa carne nossa atual, ela é um invólucro. Ela é uma vestimenta, por assim dizer. Ela é, biblicamente, pó. E o pó volta para o pó. O destino do pó é o pó, não tem jeito. Só que, diferentemente daqueles irmãos que nasceram antes da cruz, ainda debaixo da morte, diferentemente deles, nós já nascemos em condição de vida eterna. Ou seja, esse pó aqui vai voltar para o pó, mas nós seguiremos vivos. Vocês estão entendendo o ponto? Ou seja, a nossa alma seguirá viva e vai para o paraíso assumir um corpo de glória. Veja, espiritualmente nós já estamos no paraíso. Nós já estamos espiritualmente assentados em lugares celestiais, como a palavra diz. Só que nós iremos para lá, vivemos triunicamente, porque esta é a promessa, é vida eterna. Alma não é vida? Já estudamos isso também, alma é vida. Então a nossa alma é eterna, porque a alma, biblicamente, é vida. Se a vida é eterna, então a alma é eterna. Então nós estamos espiritualmente no paraíso, assentados em lugares celestiais, mas estaremos triunicamente, corpo glorificado, alma restaurada e o Espírito habitando junto. Triúnico. Nós somos hoje triúnicos. Temos um corpo, só que esse corpo de pó. Temos uma alma, mas que é uma alma ainda influenciada pela vida terrena. E temos, claro, o Espírito. Somos triúnicos hoje, seremos no paraíso, só que em uma outra condição. Então, quando eu digo que nós já nascemos imortais, é em relação à verdadeira morte, que é a morte eterna. A morte da alma, a destruição, a aniquilação eterna. Nós estamos livres disso. Nós, filhos de Deus, tá? Salvos e sempre salvos, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Quando você nasceu, você já nasceu salvo, sempre salvo, eleito por Deus, etc, etc. Você só não tinha conhecimento disso, porque a salvação da mente não havia alcançado o seu entendimento ainda. Mas você já nasceu em condição de vida eterna, ou seja, quando esse pó voltar para o pó, você vai continuar vivo. Você, eu, minha esposa, todos nós não veremos a morte. Antes da cruz, antes até mesmo do juízo no ano 70, da vinda de Jesus, né, os irmãos ainda estavam à mercê da morte da alma. Ou seja, a alma era destruída. Veja, não era uma destruição definitiva. Porque no ano 70 houve a ressurreição dos mortos. As almas saíram da condição de morte. Tá? Só que antes disso os irmãos morriam no pó, o pó ia para o pó e, consequentemente, a alma ia para o chamado Hades, né? O inferno, entre aspas, que significa lugar encoberto, lugar dos mortos, ou seja, a alma ia para uma não existência, deixava de existir. Era uma espécie de destruição, só que não era definitiva porque haveria ainda a ressurreição dos mortos. Vocês entendem? Mas o fato é que os irmãos estavam submetidos à morte. Então eles estavam em condição de morte. Então, quando os filhos de Deus morriam antes da cruz, o espírito voltava para Deus. Nós já estudamos isso também, tá? O espírito voltava para Deus, mas o corpo ia para o pó e, consequentemente, a alma ia para o Hades. Então havia um desmembramento dos filhos de Deus, e isso era morte. E o espírito, inclusive, enquanto estava habitando no corpo terreno, o espírito estava morto. Então era morte plena. Porque eles estavam em condição de morte, ou seja, quando o pó voltava para o pó, a alma morria e o espírito voltava para Deus, mas o espírito estava morto aqui no mundo. Olha que coisa tremenda. Gente, era morte plena antes da cruz, morte plena. Depois da cruz, com a ressurreição de Jesus, houve então a primeira ressurreição, que foi a ressurreição espiritual. Pelo menos parcialmente a morte estava vencida, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque o espírito que estava morto antes da cruz ressuscitou. Né? Então eles passaram a ter um espírito vivificado. Porém, as almas dos irmãos, mesmo na igreja primitiva, por eles terem nascido ainda antes da cruz, a morte estava em vigor para eles. Entende? Por isso que Paulo disse que eles eram salvos em esperança. Vocês se lembram que nós estudamos isso não tem muito tempo?
O Paulo disse, somos salvos em esperança. Por que em esperança? Porque, na verdade, a salvação não tinha se consumado ainda. Lembrei de mais um estudo. Os 3 atos da salvação. Meu irmão, é fundamental para você entender isso que eu estou falando agora. Se você quiser se aprofundar, assista os 3 atos da salvação. Faltava, então, na época da igreja primitiva, o 3º ato da salvação. Né? O primeiro ato foi a manifestação de Jesus como homem, né? Para cumprir a lei, etc., aquela coisa toda. O segundo ato foi a sua morte e a sua ressurreição. E o 3º ato, a sua vinda em juízo sobre Jerusalém e, consequentemente, trazendo o seu reino no ano 70. Foram os 3 atos. Nesse estudo a gente disseca isso detalhadamente. É muito interessante, tá? Então, veja bem, quem nasceu antes da cruz e viveu esse período transitório da ressurreição de Jesus até o ano 70, viveram em condição de morte. Tremendo isso, né? Era uma condição terrível. Então, os irmãos que viveram a transição, a igreja primitiva, eram salvos ainda em esperança, porque faltava o 3º ato da salvação. Então, não era uma salvação plena, era uma salvação em esperança. Mas eles já tinham a promessa da vida eterna, entende? Então, eles estavam em esperança, mas já tinham uma promessa. No ano 70, tudo se consumou. Nós que nascemos depois disso, então, já nascemos na condição, já nascemos transformados da condição de morte para a condição de vida. Nós não chegamos a passar em condição de morte. Vocês entendem? O Senhor, Ele prometeu e preparou essa salvação antes da fundação do mundo, amados. Não foi um improviso de Deus. Tito 1:2, olha só. Em esperança da vida eterna. Percebe aqui o termo esperança? Eles estavam ainda num período de esperança, nesse período aqui da igreja primitiva. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu quando? Antes dos tempos dos séculos. Pegou? A promessa da vida eterna, ou seja, viver para sempre, salvação eterna, isso foi preparado e prometido por Deus antes da criação do mundo, do cosmos, antes dos tempos existirem. Tremendo isso, né? 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Maravilha, né? Não segundo as nossas obras, claro que não, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando aceitamos Jesus na igreja, é isso? Quando nos batizamos no Rio Guandu, é isso? Quando participamos da primeira comunhão. Não, nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Tremendo, né? O Senhor preparou a salvação, a vida eterna, antes dos tempos dos séculos. Por quê? Porque Deus, amados, sempre soube que nós não teríamos condições de nos salvar daquela condição de morte. A morte entrou no mundo pela obra de Adão. E Deus sempre soube que nós não conseguiríamos nos livrar por nós mesmos daquela condição de morte que Adão imputou na humanidade. Então o Senhor pré-ordenou a salvação, a vida eterna, para nos dar a vida eterna por meio de Cristo. E nos dar gratuitamente. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Ó, quem pagou esse salário? Jesus, né? Jesus pagou o salário do pecado. Só que os irmãos que estavam nesse período aqui viviam essa morte, porque eles estavam em condição de morte. Eles nasceram antes da cruz, logo eles nasceram debaixo do pecado. Então eles estavam submetidos ainda a uma condição de morte da alma. Por isso que o salário do pecado era a morte. Mas Jesus pagou esse salário, por isso ele pôde dar a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um dom o quê? Gratuito. Dom gratuito. Entende? O Senhor prometeu isso para os filhos dele. O Senhor sempre soube que o homem pecaria e que o homem traria o pecado para o mundo. Pensa bem nisso. O Senhor sempre soube. Ou você acha que Deus improvisou? Acha que Deus foi pego de surpresa? Oh, que surpresa, o homem pecou. Deus sempre soube. Por isso, ele pré-ordenou a vida eterna, a salvação, a promessa da salvação. E deu essa salvação para todos os filhos dele em Cristo Jesus. E ele prometeu, os meus filhos não vão perecer para sempre. Veja, os filhos de Deus até pereceram por um período, né?
enquanto eles estavam em condição de morte. Poxa, irmão Cristiano, então Deus falhou? Não, Deus não falhou, porque a promessa de Deus dizia respeito à morte eterna. Como eu disse, as mortes que aconteciam, mortes da alma, né? Que aconteciam antes da cruz e até mesmo antes do ano 70, não eram uma destruição definitiva. Era uma destruição, era uma não existência, mas não era definitiva porque havia a promessa da ressurreição, onde todos ressuscitariam, não só os da salvação, mas os da perdição também, as almas, tá? Ressuscitariam para receber então o juízo ou o chamado para adentrarem ao paraíso. Então se cumpriu essa promessa do Senhor no terceiro ato da salvação, quando houve a ressurreição e os da vida eterna então puderam usufruir, passar a usufruir dessa vida eterna. Então eles nasceram em condição de morte, mas foram transformados para a condição de vida eterna. Então quando Jesus prometeu que os filhos de Deus viveriam para sempre, ele não falhou porque os filhos morreram nesse período na alma, não. A promessa era para a eternidade. Veja só a promessa, João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Olha só. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Amados, vocês perceberam aqui a promessa? Nós colocamos até aqui em letras garrafais na tela. Jamais perecerão. Então, eles pereceram por um período por causa da condição de morte. Vocês estão percebendo o ponto? Só que Jesus prometeu que eles não seriam perecidos para sempre. Ao contrário, ele prometeu que os arrancaria da morte. E foi o que ele fez. Sabe, no ano 70, na ressurreição, Jesus arrebatou os filhos de Deus da morte. Então, todos que estavam em condição de morte, ou seja, os que estavam vivos na carne, mas que se morressem na carne morreriam na alma, estavam em condição de morte, e os que estavam mortos de fato no Hades. Esses todos foram arrebatados da morte, foram arrancados do poder da morte. Vocês estão percebendo o ponto? E aí se cumpriu isso aqui que Jesus falou: jamais perecerão, ou seja, eles vão viver para sempre. Tremendo, né? Que coisa maravilhosa. Meus amados, eu vou apresentar para vocês um conceito aqui interessante. Porque alguém sempre pergunta, irmão Cristiano, mas se nós já nascemos depois do ano 70, já nascemos com a obra consumada, nós podemos dizer que fomos salvos? Porque, afinal de contas, nós nunca estivemos em condição de morte, né? É o tema de hoje. Já nascemos imortais. A nossa alma já nasceu imortal. Nós já nascemos em condição de vida eterna. Então, nós nunca vimos a morte e nunca vamos ver a morte. Olha que privilégio, irmão. Pensa nisso. Você que vive nesse tempo pleno da graça, você nunca verá a morte. A sua alma não experimentará o Hades, a destruição, que certamente devia ser algo extremamente doloroso e terrível. Nós não experimentaremos isto. A nossa alma seguirá viva. Coisa tremenda, né? Mas se nós então nascemos em condição já de vida eterna, nós não fomos salvos da morte. Veja, amados, vamos lá. Eu quero apresentar esse conceito para ver se a gente consegue entender isso. Eu entendo isso assim. Existem dois desdobramentos, então, dessa salvação eterna. A salvação direta, eu vou colocar entre aspas, tá? E a salvação indireta. O que é isso, irmão Cristiano? Veja, aqueles irmãos que nasceram antes da cruz, nasceram debaixo do pecado, debaixo da lei, debaixo da morte, eles nasceram então em condição de morte. Eles foram salvos diretamente então desta condição, porque eles estavam nessa condição. Os que estavam vivos, repito, estavam à mercê da morte. E os que haviam morrido na carne estavam de fato mortos. Então eles foram salvos diretamente. Nós que nascemos depois de toda a obra consumada, fomos salvos indiretamente, ou seja, nós fomos salvos da possibilidade de morrer. Então é um tipo de salvação, sim. Só que veja, você não foi resgatado da morte. E vou te falar outra coisa que eu já falei algumas vezes, e muitos se escandalizam quando eu falo, mas eu vou falar de novo. Você não vai ressuscitar. Cristiano, que absurdo, quer dizer que você está dizendo que não tem ressurreição? Não é que não tem, já teve. A ressurreição é para quem está morto.
Se você nunca vai ver a morte, você vai ressuscitar de quê? Você não vai ressuscitar, você vai seguir vivo. Percebeu o ponto? A diferença? A nossa experiência como igreja é diferente de quem viveu e nasceu antes da cruz e viveu toda aquela transição. Eles estavam em condição de morte e foram retirados da morte. Então eles ressuscitaram. Nós não precisaremos de ressurreição, porque já estamos em condição de vida eterna. Então esse pó vai para o pó, você segue vivo. É simples assim. Mas, irmão Cristiano, o que significa em condição de morte? Não entendi muito bem. É justamente o que eu acabei de falar. Quem nasceu debaixo do pecado da lei antes da cruz, nasceu debaixo daquela condição que Adão havia imputado na humanidade. Então, quando o pó voltava para o pó, a alma ia para a destruição e o espírito voltava para Deus. E enquanto o espírito estava vivo, enquanto o corpo estava vivo na terra e o espírito habitando aqui, por causa do pecado, o espírito estava morto. Era uma condição muito triste e terrível, amados. Mas o Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo. Sabemos que o diabo é a carne, é o velho homem, é Adão. Então o Senhor destruiu a obra de Adão. Tudo que Adão fez, o Senhor desfez, claro, para os filhos da salvação. Então eles estavam em condição de morte e foram ressuscitados. E os que estavam vivos foram, obviamente, transformados. Nós já nascemos em condição de vida eterna. Observe isso aqui. Isso aqui diz respeito ao período anterior à vinda do Senhor, né? Antes do ano 70. 1 Coríntios 15, 23 a 26. Aqui no contexto, Paulo está falando da ressurreição, tá? Porque havia algumas pessoas ali no meio, até no meio da igreja mesmo, que não acreditavam em ressurreição. Havia muitas discussões sobre isso. Então Paulo está aqui defendendo a ressurreição no contexto. Aí ele fala aqui, mas cada um por sua vez, em relação à ressurreição. Lembrando que eles estavam antes do ano 70. Então a ressurreição ainda iria acontecer, tá? Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, porque Cristo foi o primeiro da ressurreição. Depois, quando ele vier, e ele veio do ano 70, os que lhe pertencem, ou seja, os da salvação. 24. Então virá o fim do aion, ou seja, daquela era, como Jesus disse, né? Sobre o fim do mundo, no grego a palavra mundo é aion, significa um período de tempo, uma era. Então virá o fim da era da lei, é o que Paulo está falando aqui. O fim de Israel como povo de Deus, etc. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, ou seja, quando o milênio terminasse, né? Esse reino milenar que muitos esperam hoje, na verdade foi o período de transição da ressurreição de Jesus. Mais especificamente quando ele subiu ao paraíso até a sua vinda, foi o chamado reino milenar. Então, ele entregaria o reino ao Pai, ou seja, o milênio terminaria. Veja bem, amados, nós temos estudo sobre isso na escatologia consumada. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque o tempo não permite. Mas já temos estudos que explicam isso, tá? Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Foi o que ele fez. Isso aqui diz respeito à lei. Entende? É uma coisa espiritual. Destruição definitiva da lei, do templo de Jerusalém, do cerimonialismo judaico feito ali, etc. 25. Pois é necessário que ele reine, tá vendo? Ou seja, ele estava no milênio aqui, ele estava reinando, Jesus. É necessário que Jesus reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Agora veja qual era o último inimigo. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Pegou? Eles estavam ainda esperando a destruição da morte. Jesus já havia vencido a morte em relação a ele mesmo, Jesus, né? Porque ele já havia ressuscitado. Só que essa destruição da morte faltava acontecer para os filhos de Deus. E foi destruído. A morte acabou. Então, resumindo o raciocínio de hoje, quem estava morto no ano 70, então? O que aconteceu com eles? Quem estava morto em 70 ressuscitou. Uns para receberem juízo, destruição eterna, segunda morte, e os da salvação para a vida eterna. Tá? Quem estava vivo, irmão Cristiano, e se manteve vivo, né? Quem estava vivo em 70 e se manteve vivo? Esses foram revestidos de imortalidade. Esses foram transformados. Irmão Cristiano, mas quer dizer que o corpo deles foi transformado? Não, amado, veja bem. Eles foram transformados da condição de morte para a condição de vida.
Também não vou me aprofundar nisso, porque na escatologia consumada já existe explicações sobre isto, tá? Então eu estou dando só uma palhinha aqui para a gente encerrar o raciocínio de hoje. Vou repetir. Aqueles que morreram antes de 70 estavam mortos, obviamente, ali. Na vinda de Cristo ressuscitaram. As suas almas saíram da morte e assumiram um corpo glorificado e foram para o paraíso. Quem estava vivo e se manteve vivo na carne foi transformado, ou seja, saiu da condição de morte para a condição de vida. E nós que nascemos depois de 70, então, já nascemos em condição de vida eterna. Porque nós não vivemos a transição, nós já nascemos com a obra consumada. Então, quando você nasceu, quando eu já nasci imortal, do ponto de vista da minha alma, obviamente. Isso, claro, para todos nós, todos os filhos de Deus. Tá? Veja Paulo falando dessa questão aqui, para encerrar. 1 Coríntios 15, 52 ao 54. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tremendo, né? Ou seja, eles sairiam da condição de morte que estavam para a condição de vida. Esse nós que Paulo fala aqui é os que estariam vivos. Porque eles sabiam que a vinda de Jesus seria naquela geração. Então eles pensavam que poderia haver a possibilidade de estarem vivos na vinda de Jesus. Segundo a história, Paulo morreu antes dessa época. Mas muitas pessoas que estavam ali viveram essa transição. Então essas pessoas foram transformadas. Irmão, que transformação é essa? Justamente, condição de morte para a condição de vida. Ou seja, essas pessoas que estavam vivas no ano 70 e permaneceram vivas, elas não veriam a morte também como nós não vemos a morte. Eles foram transformados da condição de morte para a condição de vida. Tá? Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então a transformação ela trouxe essa condição de imortalidade para os filhos de Deus. Só que para experimentarem isso, obviamente, esse corpo de pó tinha que voltar para o pó. Então houve uma transformação no sentido de que eles estavam em condição de morte, estavam à mercê da morte, só que eles foram revestidos de imortalidade. Então, aqueles que estavam vivos foram revestidos dessa imortalidade. Ou seja, quando o pó deles voltasse para o pó, eles continuariam vivos na alma. É o que acontece conosco hoje. Só que nós hoje, se nós formos levar a rigor, nós não fomos revestidos de imortalidade. Ou seja, nós nunca estivemos em uma condição de morte. Então, na verdade, eu já nasci revestido de mortalidade. Eu não fui transformado, é isso que eu quero dizer, né? Nós não passamos por uma transformação propriamente. Porque transformação é para quem estava naquele período ainda em condição de morte. Se nós já nascemos em condição de vida eterna, então nós não vivemos uma transformação. Nós já nascemos com a obra consumada. Então era necessário, Paulo dizendo, né? É necessário que a imortalidade nos revestisse. E foi o que aconteceu com aqueles que estavam vivos ali naquela ocasião. 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Olha só, a morte foi destruída pela vitória. Perceberam? Quando Jesus voltou, a morte foi destruída definitivamente pela sua vitória, pelo seu triunfo maravilhoso. Então ele resgatou os filhos dele, que estavam presos na morte. As suas almas estavam na destruição, no Hades, na não existência. O Senhor os arrebatou daquela condição. Ele os resgatou. Os que estavam vivos foram transformados, ou seja, saíram da condição de morte para a condição de imortalidade. E nós que nascemos depois da obra consumada, já nascemos salvos, já nascemos imortais. Nós nunca veremos a morte. Esse pó, ele vai voltar para o pó, mas nós seguiremos vivos para glorificarmos a Deus na eternidade, para todo sempre louvarmos ao Senhor, porque este é o nosso chamado, esta é a nossa predestinação, sermos um louvor do Senhor, da graça de Deus, percebem? Então nós viveremos para sempre. Já nascemos imortais e louvamos ao Senhor por isso, para sempre. Glória a Deus.